Olá, pessoal. Tô aqui toda bonitinha de arpel por elas, com a minha garrafinha de kombucha do lado, porque hoje tem Lopes comigo. O tema de hoje, peraí que eu vou colar aqui, ó. Uma mente acelerada, cheia de ideias. Como transformar isso em realidade? Bora conversar sobre isso. E aí? Bom dia, meninas! Bom dia! Vai, mente acelerada. A gente tá falando de tímida, você. Eu tô tímida. Café não chegou. É muito doido, assim, porque eu sou totalmente do dia, né? Até gostei mais dessa gravação de dia, que eu acordo mais animada, mais agitada. E a minha mente funciona mais de dia também. Normalmente, à noite, descanso boa. Na hora que eu acordo de manhã, eu acordo muito acelerada. E aí, eu vou anotando tudo. Então, eu tenho bloquinho de anotações para várias coisas, tipo coisas que eu estou executando agora, e ideias futuras. O que eu mais gosto é ideias futuras. Porque vira e mexe, quando eu sinto que a minha mente não está tão criativa, porque eu tenho períodos não criativos. Vocês perceberam, né? Esse foi a introdução de uma mente acelerada. Eu tenho períodos que eu não estou criativa, e isso me frustra muito, porque eu gosto de estar sempre criando, fazendo coisas novas, com a minha mente plena mesmo. E aí, quando eu vejo que eu estou nesse período que eu não estou criativa, eu vou no meu bloquinho de ideias futuras, de um período excessivo de mente criativa, que eu não dei conta de desembolar, eu vou jogando ali. Então, é muito legal, é muito gostoso. Então, a gente pode falar que um dos segredos para transformar a mente acelerada em verdade, né? Porque não adianta ter um monte de ideias, que ter ideias que todo mundo tem, né? É difícil alguém que não tem ideia. Mas de colocá-las em prática, o primeiro passo é anotar. Primeiro eu anoto no bloco de notas. Eu gosto de rabisco, né, de papel. Se você vê minha mesa de trabalho, tanto em casa quanto no escritório mesmo, é muito papel. Não te cabe, né, Marininha? A Marina fica me zoando, né, Eu amiga? tenho uma cadeira na mesa, eu não tenho uma mesa, porque a gente compartilha uma mesa. Você fica me zoando que eu psicografo, né, quando eu tenho uma ideia. E o pior é que é verdade, assim, você vai pegar o papel do jeito que eu tô anotando uma ideia... Não, ela é daquelas que começa a escrever no papel e termina de escrever na mesa, e quando você vai ler, falta um pedaço da frase. E aí, realmente, quando a minha mente tá muito acelerada, criando alguma coisa. Então, primeiro eu anoto e depois eu coloco no OKR, assim, eu só funciono com OKR. E aí, todo dia de manhã, é a hora que eu agito os grupos, né, que eu saio desembolando tudo, e que eu vou olhar os projetos que a gente está trabalhando, quais são as frentes deles, e aí eu acho que é o executar, assim, é aqueles 3 pilares de novo que eu já tinha falado lá no primeiro podcast, que eu acredito, né? Que é a execução, a constância e o relacionamento. Eu acho que a execução para a mente criativa é a junção perfeita. Não adianta só você criar ou ter ideia ou ser muito acelerado se você não consegue executar e colocar em prática. Eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus todos os dias que eu tenho essa coisa da execução. Assim, eu sou muito executora, eu saio desembolando de forma fácil. Mas eu acho que isso é treino também, eu acho que isso é disciplina. Não é que, eu nasci assim, não. Eu me adaptei em ser assim, eu vi que funciona. E aí, quando você vê que tem resultado, é mole você dar continuidade naquilo. Não sei se é mole, não. Eu não sei se é mole, não. Eu acho não acho que é disciplina, fácil. não. Acho que são as duas coisas. É disciplina junto com personalidade, né? Com também. perfil. Não, mas eu acho também, assim, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que além de tudo, poucas pessoas têm. E, assim, eu acho que nós 3 temos muito isso, que é atitude. O Beto Nardelli, quando ele veio aqui, a frase final dele na despedida foi uma coisa que me marcou muito, que ele falou assim, meu conselho para qualquer empreendedor é vai fazendo. Então, eu acho legal, porque, assim, não adianta você ter um monte de ideia e esperar ela ficar perfeita, não, porque falta arrumar isso, porque tem que fazer aqui, porque tem que... Aí você não sai do lugar. O negócio é ir fazendo, e aí eu acho que é isso, é um movimento, que eu quero dizer que é um movimento. Se coloca em movimento. É isso. Movimento que as coisas vão acontecer. Que as coisas vão acontecer. Você tem a ideia e vai movimentando, né? Igual aqui, a gente um dia sentou pra conversar. Vamos gravar uma série de podcast junto? Vamos. Então vamos marcar. Que dia que a gente vai fazer? Exato. Como que a gente vai fazer? Que temas que a gente vai fazer? E acho que o mais gostoso da ideia, e quando a gente tem mente criativa assim, não é só criar. É o criar, é o desenhar, é o reunir, é o executar, é o ver acontecer, né? Criar, ver o processo todo. Depois você vê, olhar lá pra trás, caraca, que delícia que foi fazer aquilo. Aí que é uma coisa... Aí, sei lá, acho que é um impulso pra criatividade aumentar, porque você viu que você conseguiu transformar alguma coisa. Então, isso pra mim é muito gostoso. Materializar alguma coisa, né? E todo mundo fala, mas como é que faz? Gente, começa, desembola, vai. Na arquitetura, até os professores falavam, o primeiro bloqueio do projeto é a folha em branco. Aí eles falavam, risca a folha, começa. Vai riscando, que uma linha vai virar uma parede, e dali você vai começar a desembolar. Se ficar olhando para a folha em branco,
vai acontecer isso a gente nada. tá falando pra quem tem dificuldade de começar, né? Agora, quem tem excesso de ideia e tem... Aí, Não, com excesso Mas de é porque ideia, às que vezes você a não pessoa consegue vai com a colocar ideia no aqui papel. dentro, A não gente sai, fica sabe? cheio de ideia na cabeça e não começa a desenhar. colocar. E aí pega um papel e não consegue compilar as ideias. Fala, começa. Uma vai coisa que eu fazer. aprendi com você foi isso. Eu sempre tive muita ideia. E eu colocava muito no papel, escrevendo. E onde eu ia tinha um Moleskine. Eu tinha vários Moleskines espalhados por aí. Só que o negócio ficava muito... Fina. Adoro. O Moleskine. O Moleskine pode não ser um Moleskine mesmo, tá? Pode ô, ser um gata? fake, né? Eu sou, cara, a gente é muito igual nisso, né? Eu tenho uma pilha de caderno. Então, deu vários espalhados. E aí o negócio ficava meio... Começava a escrever em um, acabava no outro, enfim. Porque eu não queria ficar carregando peso. Aí eu deixava um em cada lugar que eu passava, sabe? Só que o negócio ficou desorganizado. Aí eu comecei a usar a tecnologia, o bloco de notas. A Aline me ensinou a usar o bloco de notas. Aí agora o meu bloco de notas é incrível. Não, meu bloco assim. de notas tem pasta. Então. O da Aline meu só também ela tem entende. Porque É, o é meu só psicografado Não, o também. meu é organizadinho, Ela tem pasta. só vai, minha filha. Eu só tenho 3 pastas, que é 4. Pessoal, Milos, Lolá e Cora. Eu tenho que contar uma coisa. Pode. Os títulos dos é? blocos dela. Olha como é que minha cabeça É funciona. tipo assim, segunda que vem. Não tem data, não. Segunda que vem. Eu sei que eu tô na segunda. Eu começo a anotar as coisas que eu tenho que fazer na segunda que vem. Só que aí acontece também de eu ter que anotar na segunda que vem. Aí eu coloco segunda que vem. E Não tem funciona, nada, tá? não. Tudo Mas você funciona. sabe que para plano de ação, o ideal é você pôr data, né? É, mas eu Os não consultores consigo. dizem isso. Então, aí na OKR eu tenho tudo datado direitinho. Quando eu vou iniciar aquele projeto, aí é uma dificuldade Agora minha. explica pra galera o que é OKR. Tem gente que pode não É uma saber. plataforma de gestão de projetos, de planejamento estratégico mesmo. Eu esqueci a Tradução, sigla. também Ou- esqueci a é. tradução. Depois eu boto ali. OKR. Ou É. K. É K. É K? É K ou K? O K? É K. É K. É, é K? É K. Mas depois eu ponho ali a traduçãozinha, não dá pra editar o podcast, gente. Mas, normalmente, eu trabalho com ela anual, né? Eu faço os projetos anuais que a gente vai ter, e de 3 em 3 meses. As coisas estão muito agitadas, acontecendo com muita... Sei lá, acho que agitadas mesmo. Como a gente tem Milos e Lalala, e a gente lida com as empresas sendo muito diferentes, porque, por mais que somos as mesmas donas e a mesma essência, são demandas Diferente. e público-alvo e ação de marketing completamente diferente. Então, quando a OKR que eu tinha, só quando a gente tinha o Milos, ela ainda era um pouquinho menor. Agora, com Milos e Lalala, ainda vindo Cora, meu Deus, assim. Tem dia que até eu abro ali e fico com computação. Mas o meu hábito no fim do ano, eu analiso o OKR do ano passado, começo a projetar do ano que vem, já faço as dos 3 primeiros meses. E todo dia de manhã eu abro ela ali para ver que pé que tá cada projeto que a gente está trabalhando. Porque não adianta, como a gente desembola e desenvolve várias frentes de ideias, não é uma só, então eu não tive uma ideia e estou executando só aquela ideia, eu estou executando milhões de ideias ao mesmo tempo de projetos novos e estou trabalhando no dia a dia também nas funções gerais, né? Então, se eu não abro o OKR ali para ver direitinho como que está cada projeto e qual grupo tem que cobrar, qual coisa que está agarrada, o que está atrasado, o que não está, aí não vai para frente. Aí eu sinto que eu me perco, porque eu trabalho realmente em várias frentes. Agora mesmo, acho que está com mais de 12 projetos que a gente está fazendo para esse trimestre. Você coloca metas em números, os famosos KPIs? Coloco. KPIs. Mas não coloquem vários, não coloquem todos os projetos, Carol, porque é difícil, sabe? E aí, de novo, né, eu sou sozinha para fazer muita coisa. Se eu começo a colocar, eu que tenho que analisar e dar retorno depois. E se eu não dou, eu começo a fritar. Então, eu pego algum projeto que é muito importante, ou é mais fácil mensurar em números para trabalhar. Mas o ideal é isso, a gente ter poucas metas mesmo. Porque se você coloca Senão você muito, fica você desdobra perdido. muito, você perde mais tempo, né? Você gasta mais tempo analisando as metas do que executando o plano que você tem que fazer. exatamente. As coisas têm que ser mais objetivas O medo meu, mesmo. quando eu fiz o curso, era esse, porque eu me conheço, né? Só que, graças a Deus, não. Eu consegui funcionar, assim. Eu não fiquei desembolando tanto e o negócio foi prático, foi fluindo. E na hora que eu olho para o último trimestre, por exemplo, tudo foi concluído, tudo foi executado, tudo foi para frente. É muito gostoso ver isso. E o que isso não te dá motiva. certo, como é que você faz? Coloco o projeto cancelado. Não, mas Porque assim, normalmente- às vezes é só uma correção de rota que tem que fazer, né? Ah, não, eu refaço a data, né? Normalmente o que não dá certo é porque eu tô tendo que adiar a data. Ou porque agarrou em alguém. Aí eu mudo o Ou responsável e porque a jogo gente uma outra mudou o data. plano. Ou porque a gente mudou o plano. Mas isso tem coisa acontece. também que a gente adia. Tipo, esse projeto a gente não vai fazer pra agora, porque a gente não deu nem conta de iniciar. Então, adiado, provavelmente eu jogo pro outro trimestre. A sigla é Objective and Key Results. Nossa, que inglês chique, né? Ela arrasa. Perfect. E uma coisa que a gente faz muito também, e aí, de novo, né, gente, o problema da humanidade é o raio da comunicação, né?
E aí, uma coisa que a gente tenta fazer sempre é, com as reuniões dos nossos gerentes, explicar para eles quais as frentes a gente está trabalhando naquele trimestre. Porque eu sou muito acelerada. E eu, quando eu tô agitada, sou mais acelerada ainda e minha mente fica mais criativa ainda e eu vou bugando todo mundo, né? 2.0. E quando eu tô cansada, é pior ainda. Então, eu chego no escritório, às vezes eu tô... Meio que eu senti que eles estavam meio perdidos, mas a gente tá falando de tanta coisa ao mesmo tempo. Então, hoje sempre eu gosto de sentar, olha, a gente tá trabalhando nesse projeto. Esse mês vai ser desafiador nisso. Ah, cafezinho. Brilhou, obrigada, tá? A Marininha não vai levar cafezinho, não, gente. Marininha não bebe café, não. Tem café fazendo clareamento. Marininha tem uma prateleira de café em casa. Aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Também que eu acho que é importante. Pra gestão, né? Reunião. Vocês conseguem fazer reunião de forma objetiva ou reunião dura dias? Nossa. Não, forma muito objetiva. Objetiva, prática, preto no branco, acabou, acelera. Vocês cronometram o tempo? Não cronometro. Normalmente eu tenho só uma pauta, sigo ela, mas a gente tem o tempo já, porque é uma reunião emendada de outra. Tem a agenda já certinho de reunião, então já até... Mas eu não cronometro. O que eu tenho, o que eu preciso é uma pauta. Então, reunião de marketing. Todo mês, no início do mês, a gente faz uma reunião com a nossa empresa de marketing. E aí eu preciso de uma pauta do que vai ser aquela reunião. Porque senão aí a gente se perde. Porque ainda mais são 2 empresas e são muitos números para analisar. Então, um dia antes, normalmente eles enviam as análises de números, porque eu já leio, já vou para a reunião com aquilo ali. A gente fala do que deu certo do último mês, a gente vê as análises, a gente olha para frente, que são os próximos projetos. Eu vou seguindo uma pautazinha ali de premissas. Entendi. Para que a gente fale de forma completa, sem esquecer de nada. Então, assim, no frigir dos ovos, falei certo? Falou. Frigir dos ovos. O que faz com que a ideia saia da cabeça e vire realidade é a organização. Né? Organização. Você tem que organizar de alguma forma, né? Dos cadernos, eu falei com a Aline isso ontem. Eu pedi minha mãe, já tinha mais de ano que eu queria isso. Eu sempre tive muito caderno. Não posso ver um caderno, um Moleskine que eu quero comprar. E aí, sempre vou anotando as coisas e tal. Falei, cara, deixa eu dar uma olhada nas minhas anotações aqui, porque eu anotava ideia, anotava pensamento, anotava tudo. Anoto ainda, né? Hoje no bloco de notas mais do que no caderno, mas ainda tem um monte. E assim, eu sempre tive dificuldade de colocar em prática. Sempre tive altas ideias e tal, e aí começava a executar, assim, as coisas meio que desanimava. Se perdem. Porque eu sou perfeccionista, né? Então eu preciso que as coisas cheguem num ponto de perfeição, assim, dentro da minha cabeça, para funcionar. A Aline não, ela já pega, executa, e aí depois a gente vai... No meio do caminho a gente vai aperfeiçoando o processo, né? Mas aí chega num acho que tem uma questão final da personalidade também, né? Que pega aí, não da personalidade, de treino, que eu quero dizer. Que é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo. Pelo menos eu demorei um tempo para desenvolver, que é autoconfiança. Exato. Às vezes a gente não tá autoconfiante no momento, então você fica assim, não, mas será? Será que isso vai dar certo? E se? Aí você começa a questionar. Exatamente. A ideia que você teve. Porque eu não tenho isso. Eu não questiono nada. No início era difícil pra mim, porque é óbvio, né? Você tem o e se, você fica inseguro e tal. Imagina, eu nunca tinha trabalhado numa cozinha. E aí, abriram um restaurante. Beleza, abrimos. Aí, vamos fazer um menu e tal. E aí, às vezes, eu ficava assim, não, mas não, mas ainda falta... Não, mas não sei o quê. E aí, antes, eu ficava meio... travada, porque ela vinha querendo executar e tal, aquilo me tirava muito da minha zona de conforto. E hoje é muito diferente, né? O processo já acontece muito mais natural. Eu já vi o Bruno Perini falando algumas vezes, que ele fala muito isso para lançamento de produto digital, né? Que se o seu produto está perfeito, você perdeu o time de lançar. Exatamente. Você ficou tempo demais arrumando, então você perdeu o time. Mas a Marina é virginiana, né? Então ela tem essa questão do perfeccionismo. E eu não acredito nisso, eu acredito no fazer mesmo. E aí, assim, ontem eu tava tendo uma aula com o Bruno Nardon, ele falando, hoje eu sou especialista em tal coisa, mas por que eu sou especialista? Porque eu fiz muito, e eu errei muito, e eu aprendi diversos cenários. Então, isso pra mim é algo que vale muito pra minha vida. Hoje eu sei fazer muita coisa, mas eu sei por quê? Porque eu dei a cara a tapa, eu errei um monte de coisa, e eu saí executando, mas isso me deu uma bagagem de ensino que eu tenho uma segurança hoje, que eu não tenho medo, assim. Tem uma frase que meu irmão, quando voltou da Austrália agora há pouco tempo, ele foi menininho pra lá, quando ele voltou, ele falou comigo, irmã, hoje pode me soltar em qualquer lugar do mundo que eu não tenho medo. Reflexivo, né? Voltou todo confiante também, reflexivo e confiante. E hoje, Aline, eu posso desembolar qualquer projeto que eu não tenho medo, assim. Pode ser que o meu tombo vai ser muito grande um dia, mas medo e ficar, mas e se, acho que até um pouco de desequilíbrio. Eu não tenho, eu sou muito pra frente nessas coisas, assim.
E acho que o processo da ideia, quando ela vem, assim, pelo menos comigo, o que funciona? Eu tenho a ideia, anoto rápido para eu não perder. Porque acho que o primeiro insight ali, ele fica... Por mais que ele seja pequeno, ele é completo, né? Sim. Eu sinto que qualquer palavrinha da minha ideia que eu perdi, eu vou perder o fio da meada. Então, eu anoto rápido. E aí, depois eu desenho ela. Então, ela vai ser isso, pra chegar em tal e tal coisa, não. Aí, eu mando no grupo dos sócios, porque normalmente a gente não reúne tanto fisicamente, né? A gente vai desembolando... Como o nosso dia a dia... Raramente, né? Antes a gente tentava fazer reuniões muito periódicas, só que isso agarra demanda a agenda tempo, de todo você tem mundo. Que parar, pegar o tempo, carro, deslocamento, quem vai estar onde e tal. E cada um tem suas frentes também, né? A Marina tem outras frentes dela. E uma das coisas mais difíceis de fazer reunião presencial é organizar a agenda de todo mundo, né? Porque Nossa. todo mundo tem que estar disponível no mesmo horário. E aí você começa a remarcar demais. Não, e aí assim, a Aline e Marcelo têm filhos. Eu tenho outras coisas, né? Eu tenho outra empresa que eu tô administrando. E aí... É muito difícil. É muito difícil. O Marcelo tem a Kika, então... E eu consigo mandar a ideia de uma prática objetiva. Eu não fico delongando, até porque a gente discute ali rapidinho. Rapidinho resolve. Então, eu vou, mando pro grupo, vejo se eles gostam da ideia, se eles aprovam. Peguei o ok deles, aí eu começo a desembolar. Desembolar, reunir com as frentes envolvidas, colocar data, reunir com a agência e pronto. Flui. E é legal também, que eu acho que vocês somam forças e a sociedade de vocês dá autonomia para os três, assim, né? Cada um tem as suas frentes e desembola de sua forma e depois apresenta o resultado. Ponto. Depois a gente se une no momento que a gente tomando precisa. muito conta do que você está fazendo. Eu não funcionaria, assim, eu tenho total consciência hoje, me conhecendo, que eu preciso de liberdade. Se ficar me travando demais, mas isso, mas aquilo, eu bloqueio. Até há pouco tempo agora eu tive bastante conversa com o Marcelo sobre isso, né? Eu falei, Marcelo, você está me bloqueando? Eu bloqueada, eu não funciono, assim. E eu me conheço, eu sei que eu não funciono. Eu fico frustrada, eu fico triste, minha energia vai lá pra baixo. Eu chego sem ânimo pra animar todo mundo. E eu gosto de animar, de trazer energia, de mandar inspirações. Eu Aline, sou assim. E graças a Deus com o Marcelo e com a Marina eu tenho muito isso. E depois que eu aprovei, ninguém fica me enchendo o saco. No meio do caminho ali, eles vão corrigindo rotas. Eles vão, né, a gente vai corrigindo coisas, trocando ideia, tendo sua visão, mas ninguém fica bloqueando ninguém, não. E depois de um tempo você alinha um pouco, você já conhece, né, os processos, como cada um funciona, e aí não fica muito batendo cabeça de ficar pensando como que vai falar. Não, cada um fala do jeito que tem que falar, o outro já entende o que está querendo ser dito. É um pouco do que a gente falou, né, no último episódio, que a gente falou sobre não pisar em ovos com os sócios. Não pisar em ovos. E aí é isso, porque se você tem uma relação, você consegue construir aquela relação que a gente discutiu da outra vez, você tem espaço para as ideias fluírem, né? O caminho está aberto, as ideias fluem, você consegue pôr em prática, não fica ninguém amarrando nada, e aí, na hora que você vê, tá acontecendo. Agarra, exatamente. E acho que tem muita questão de querer comprar briga também. Tem coisa que eu compro a briga, tipo, eu quero aquilo ali, eu acredito, eu compro a briga. Tem coisa que eu não quero comprar briga, ou porque eu não tô com tempo e disposição para me dedicar àquilo ali, ou porque eu não quero me frustrar, e aí tá outro defeito meu, eu não sei lidar com frustração, eu fico arrasada. Ou porque eu não tenho tanta segurança, eu tô vendo que o outro tem tanta segurança, né, no não dele, tipo, tá bom, não vou comprar essa briga, não. E o medo também depois de vir, né? Sabe sim, amiga. Eu? O quê? Frustração. Não sei não, amiga, eu tenho um problema. Assim, eu aprendo, né? Eu tô aprendendo. E ontem, inclusive, identifiquei no Bernardo, relembrei no Bernardo também esse jeitinho dele, ele não sabe, ele igualzinho. Não, o B não sabe. Não sabe, pra jogo, você tá jogando imagem e ação com ele. Você perdeu, seu time perdeu, nossa. E o Flamengo perdeu, então, né? Chorou, mas chorava. Eu não tô acreditando que eu vou ter que acalmar esse menino com o Flamengo, gente. A mãe sem paciência nenhuma com futebol. Respirei. Meu filho, daqui a pouco vem outro jogo. Ele, vai perder! Tudo que você tá falando tá piorando. Eu falei, caramba, vou ficar quieto, então. Não entendo nada mesmo. Mas é isso, a gente vai crescendo, vai aprendendo a lidar com as coisas. O B é uma criança, né? Ele tem 10 anos. E que bom que já tem uma mãe que tem essa consciência que vai falar, não, peraí, vem cá, vamos treinar isso aí, porque você precisa crescer. Fala, hoje em dia melhor. A gente tem muito recurso para criar crianças com a cabeça mais formada do que a gente. Ontem aconteceu uma coisa falando de criança também, mas que acho que tem um pouco a ver com isso, que me deu muito orgulho. Ontem não, anteontem. Eu tava escovando o dente pra trabalhar, ele veio, mãe, tenho que te contar uma coisa que aconteceu no colégio. Eu falei, ai, Jesus, bateu em alguém, brigou com alguém, algum problema, né? A minha professora fez um mapa de turma e colocou os melhores amigos, cada um com sua dupla. E eu fui o único que fiquei isolado sem o meu melhor amigo. Fiquei com outro amigo, mas ele não é meu melhor amigo. E eu tô muito chateado. Eu falei, beleza, já conversou com sua professora, questionou ela, Débora. Tô chateado, me senti frustrado. O porquê? Você me explica? Porque por trás de uma decisão de um adulto tem várias explicações. Ele, não conversei. Eu falei, então conversa, explica, escuta. Às vezes quando ela
quando ela te falar, você já vai dar razão, ele vai entender. E pede oportunidade para na próxima troca você conseguir sentar com seu amigo. Muito organizada, assim, né? Como se eu estivesse conversando com o funcionário. Na hora que o menino saiu, eu falei, gente, eu tenho 10 anos, eu sou a mãe dele, né? Eu lidei como se eu estivesse lidando com um funcionário, com alguém, né? Beleza. Hoje ele chegou, mãe, conversei com a professora, deu tudo certo, ela já me mudou, me explicou as razões, eu justifiquei as minhas perguntas, foi ótima a conversa. Falei, que bom, meu filho. Vai treinando, menino. Vai treinando. Vai eu achei tão ficar... bonitinho, porque ele saiu dali, que ele foi fazer, ele foi anotar a linha de raciocínio que eu dei pra ele. Falei, cara, igualzinha a mãe dele. Não, mas é Eu achei legal, muito porque veio a bonitinho ideia essa- na cabeça, ele anotou, organizou, anotou, executou exatamente. e ele chegou É. no resultado que ele E queria, ela que lá era é sentar minha perto do filha. amigo. É, exatamente. Tem toque Tem e toque. come muito. Mas eu achei muito bonitinho. É porque foi uma ideia, assim, né? Aham. Como é que eu vou resolver isso? Porque acho que ideias também, não só de projetos, mas de soluções, né? Sim. De decisões, de soluções. Acho que tá tudo muito misturado, assim. A gente, como empreendedor, a gente faz duas coisas na vida, né? A gente cria coisas novas e resolve problemas antigos. Exatamente. E uma Dia a coisa dia. Nossa, que- todo dia. Isso aí é... E aí, nem História da todo nossa projeto vida. que você criou e nem toda ideia que você Vai dar achou que era certo. mirabolante, nem só vai dar certo, ou vai ter um resultado do jeito que você projetou, né? O que é mais gostoso pra mim, satisfatório, é quando a ideia supera as expectativas. Tipo, igual, por exemplo, agora, a gente tá trocando menu, né, de inverno, no Milos. E quando a gente troca o menu, a gente faz toda uma movimentação, e eu acho isso lindo. Na verdade, o mais gostoso pra mim de trabalhar e de empreender é movimentar pessoas, coisas. Uhum. Vai e tal. fazendo. Exatamente. Aí a gente tá movimentando a To Home, que a gente tá trocando louça. A Patrícia Mavacina recebeu um desafio de pintar a galeria. Na hora que eu vi o resultado da galeria nova pintada, eu fiquei assim, cara, sabe uma ideia que do nada surge e que ela fica 500 vezes melhor do que você imaginou? Uhum. E aí é muito gostoso, né? Legal. Isso te dá gás pra você ir criando mais. Só que o contrário também acontece. Tem hora que você acha que é uma coisa É. foda, muito linda, que vai ser a reinvenção da roda. Isso acontece comigo muito É um no menu. projeto O E Miguel... tem que pequeno. reinventar a roda, né? É. Reinventar a roda, não. Realinhar. Realinhar a rota. A rota. É isso. Nada a ver. Reinventar a roda é difícil viu? mesmo. Isso acontece muito comigo quando eu vou fazer os testes de menu, assim, porque eu crio, né, e tal, as minhas ideias, compilo lá tudo que Só tô cria coisa pensando. ruim. Mas tem que ter Isso os também testes. é uma coisa Aí, um assunto quando eu bom pra gente falar de vou- criatividade depois. Quando sobre eu o vou menu. testar, assim, o Miguel, que é meu subchefe, ele já sabe, né? Ele sempre faz os testes junto comigo. E aí, assim, é muito nítido, eu tô aprendendo a lidar com isso. Quando eu venho com as ideias formatadas e aí a gente vai testar. Quando funciona, óbvio, minha energia vai lá em cima, eu falo, caraca, tem coisa que fica muito melhor do que eu esperava. Quando não funciona, eu bloqueio, assim, me dá... E aí ele já sabe que isso acontece, ele já vem com os mecanismos também, né? Tipo, vamos lá, não sei o quê. Aí começa a me trocar isso puxar aqui, né? e me ajuda a começar a pensar do zero, porque eu fico frustrada também. E faz Normal, parte, assim, né? às vezes Faz- uma coisa que eu acho que vai ficar incrível, aí eu vou ali, não funciona do jeito que eu pensei, aquilo vai me frustrando. E aí é bom até você ter uma dupla pra isso, pra te ajudar a falar, não, peraí, Ninguém consegue Vamos- construir nada vamos- sozinho. vamos verdade? realinhar a rota aqui, vamos voltar e fazer de novo. Vamos construir a roda de novo. E me fala uma coisa, já aconteceu de você preparar um menu, aí você achar que tal prato vai ser o O top best-seller. best-seller. Aí, Já. outro Outro. é o aham. best-seller. Já Acho que é aconteceu o que mais acontece, menu, né, amiga? é. A gente erra bem nisso. em menu degustação, tipo assim, de um prato que a gente achava que era... Nossa aposta. esse prato aqui era... Não, Ah, tipo tá. assim, esse prato aqui é Neutro. o neutro e tal. E assim, nossa, que isso, esse prato, não sei o quê. Aí a gente fica assim, E aí o prato que eu achava que ia ser o nosso, tipo, gostei também. Eu, não, é muito engraçado. Quando a gente voltou da Grécia, a gente tava com saganaki na cabeça, né? a gente comia muito saganaki, que é a gente basicamente voltou. molho de tomate com um pedaço de feta, né? E Não, aí a gente tem... voltou muito empolgado com o Nossa, saganaki. vai fazer muito sucesso. 3 pratos de saganaki no menu e a gente... Você comeu? Bom, eu falei... Eu comi bem, tá? Sacanagem. Tá. Não, a massa saganaki faz Obrigada, muito amiga, sucesso, obrigada. essa massa. Mas a parte, por exemplo, de criatividade de menu, porque a Marina, ela que cria todos os menus, mente criativa dessa parte. Mas ela tem que estar totalmente alinhada a uma estratégia comercial. Sim, claro. E isso foi muito difícil, né, amiga? Colocar ela, a mente dela meio que moldada Limitar, Ainda é Limitar a difícil. criatividade. limitar a criatividade É ao foda. orçamento. ao né? orçamento, a comercial, Não, a não ao paladar. orçamento, mas assim, a gente A faz uma sensação. avaliação. Hoje é cada vez mais fácil, claro. Mas A experiência assim, vai te ajudando também, né? é. Mas a gente senta primeiro, tanto que eu tô desenhando, né? À medida que eu vou criando, tô desenhando um método meu.
Que assim, às vezes foge um pouquinho, mas você tem ali um escopo de um direcionamento de como que funciona. Pelo menos uma rota. Exato. Se alguém quiser, assim, como é que você cria o seu menu? Toma aqui, não sei se vai funcionar pra você, mas esse é o meu método. E aí, a primeira parte, claro, tem todo o processo. Eu tô sempre pesquisando as coisas, tô sempre vendo, comendo, né? Graças a Deus. Anotadas. Exatamente. Aí já tem os blocos de nota. E aí a gente senta e avalia. A Aline já vem com os números do que tá vendendo mais, do que vendeu menos. A gente já tem um direcionamento de como funcionou aquele menu. Né? O que tem demanda, o que os clientes estão pedindo. E aí a gente, baseado nisso, a gente decide quais os pratos vão sair, porque quando a gente não muda 100% dos pratos, a gente muda... Os clássicos ficam. Os clássicos ficam, tipo arroz cogumelado. E... Aí são vocês definem os clássicos sendo os que mais venderam, os que mais desde vendem, o início. Que a gente já tentou tirar, e aí que às o povo vezes... ameaça o pessoal pra bater, pede. né, tirar. E aí a gente define definiu, o que vai sair. É muito difícil, se depender da Aline, principalmente o nosso menu fica maior, né? Porque é muito difícil a gente tirar prato, né? A gente fica pegada. E não é só isso, é o raio do lado comercial. Você sabe que aquilo ali que tem muita pessoas, venda e que é confortável para as pessoas consumirem. Você tirar aquilo ali, e aí tirar receita. É um ajuste, e tem muita né? gente, o Vitor fala isso comigo, que eu tenho essa característica. Eu chego no restaurante, aí eu fui lá uma vez, aí eu pedi o prato. Aí eu gosto muito, eu vou lá, só como só aquilo a vida inteira. Existe muito isso. Tem muita gente que é assim. Hoje eu já me abri mais, experimento outras coisas, mas tem alguns lugares clássicos que eu vou, que é sempre a mesma coisa. Eu falo, nossa, eu pedi outra coisa e tal. Então tem isso, né? Tem isso, tem muito isso. Por isso que os clássicos têm que ficar. E assim, não dá pra agradar todo mundo sempre, né? Mas a gente tenta, ali dentro dos clássicos, tipo, um do mar, um da terra, enfim. E aí é difícil também, porque você tem que adaptar isso a uma rotina da cozinha, né? Você não pode ficar crescendo o menu, porque são muitos processos. E aí, então, tem essa avaliação, tem avaliação de processo, avaliação de estoque. E aí eu fico até aqui, cheio de caixinha para preencher depois na hora de criar. É muito complexo essa parte de menu, assim, porque a gente é louco mesmo e tem fogo, porque trocar menu é loucura. É novo fornecedor, é novo processo, tem que aprender a lidar com perda de novo, com rendimento, com estoque, pré-produção. Tem que treinar tudo. Vocês trocam o menu a cada 6 meses, né? Você falou de Vitor agora, o Vitor me deu um insight esse ano, depois da palestra que ele foi lá. Uma das coisas que estava no meu KR para esse primeiro trimestre era iniciar um novo curso. E estava agarradinha, só estava assim, adiado, atrasado, joga nova data pra frente. Sabe aquela coisa que tá agarrada? E aí outra coisa ruim, né? Quando você tem que fazer algo que você não faz, aquilo ali frustra. Você fica parece que tirando sua energia ali, né? Nossa, essa pendência, inferno de dar com pendência. E aí isso tava me frustrando. E no dia que ele foi dar palestra, ele falou, gente, a empresa é o limite do conhecimento do dono. Aquela frase que o Vitor me deu, eu falei, ok, Aline, bora expandir para o pensamento. Procura o raio do curso, compra o raio do curso, começa a estudar agora. E como que essa frase do Vitor, desde o dia que ele falou comigo, que tá martelando na minha cabeça, assim. E como que me fez bem? Como que é bom isso, legal, né? Ou seja, uma ideia que já estava ali, que eu já precisava fazer um novo curso nesse trimestre, estava agarradinha, só saiu por um empurrão alheio. E assim, eu acho que inspira. Essa dinâmica também é importante, né? Trazer gente de fora o tempo todo ali. Para movimentar a equipe, buscar coisa fora. Você ouve uma coisa que te tira da inércia e quando você sai... Era aquilo que faltava. As empresas antigamente acreditavam que elas precisavam ficar fechadas nelas, né? Que elas não podiam divulgar os processos delas, que não podiam contar o que fazem. O pensamento antigamente era esse, né? Esse. Mas hoje em dia, as coisas precisam se expandir. Isso aí pra cozinha, por exemplo, não passar receita. Não existe isso, gente. Não existe. E cada um executa de um jeito, tanto uma receita, não existe receita do bolo, né? Pra empresa, pra nada. Então você pode passar a sua receita, mas... aquela troca é inspiração pra cá, inspiração pra lá. Ninguém só dá, né? Tudo que você dá, você recebe alguma coisa de volta. Conhecimento, enfim. Exato. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas pensam mais assim, acho que tem mais o olhar da parceria. Que acho que antigamente não tinha. Acho que antigamente todo mundo se enxergava como concorrente, né? Agora é collab. Agora é menu 4 mãos, essas coisas. Mas olha como que é legal, assim, uma coisa que eu acho que em relação ao conteúdo e a ideia. Quando eu, Aline, sinto... Por que vocês estão rindo? Eu perdi. Eu falei menu 4 mãos, ela tá rindo, não sei por quê. Renata, é um assunto que deixa ela muito feliz. Tem assuntos que mexem com a gente. Entendi. Piadas internas.
Uma coisa que eu acho... Ajusta a rota aí, gente. Que eu acho legal, por exemplo, quando eu, Aline, tô sentindo que eu não tô tão criativa e tô naquela fase frustrada, eu sempre me preocupo com o conteúdo que eu tô consumindo. Hoje eu tenho usado o Instagram um pouco menos, porque tô um pouco numa fase que tá me incomodando um pouco, mas enfim, eu tô sempre procurando que tipo de conteúdo eu tô vendo. Minha timeline tá como? Então, eu adoro moda, eu adoro gastronomia, eu adoro gestão. Eu me cobro sempre que tem que ter aquelas coisinhas na minha timeline. Só que tem hora que você tá bugada, que você já não aguenta mais ver aquilo. Aí eu começo a mudar o conteúdo que eu tô assistindo, sabe? Pra dar um refresh na cabeça, mas, assim, né? eu paro de seguir um monte de gente que tá me irritando com constância. Eu começo a seguir um monte de gente nova que eu tô vendo que eu não sigo, que possam me trazer coisas novas. Começo a ver esses vídeos antigos de pessoas fodas lá atrás que eu não dava tanta confiança. Aquilo vai abrindo minha cabeça, vai abrindo minha cabeça, Acho que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? E quando você começa a ver outro tipo de conteúdo da mesma coisa, você fala, E uma outra coisa também, engraçado resumo de livro. Isso aconteceu comigo antes, só te cortar. Não tem problema. Eu ando numa fase cansada, minha cabeça tá cansada, né? E eu não assisto televisão, não assisto nada durante a semana. Eu leio e, enfim, leitura e meditação, e dormir, minha rotina é essa. Aí ontem eu fui assistir uma comédia romântica. Uma nova que lançou aí. Qual? No Netflix você gosta? No Netflix. Aqueles dois famosos lá? Na Minha Casa no Sul? Na Minha Casa no Sul. Muito Aí bom, eu vi, mas aquele me relaxou de uma forma, assim, que aí me deu um restart na cabeça, entendeu? Porque às vezes você vai vendo... Porque te tira um pouco. Tira o você tem foco. ideia? Eu, quando eu tô assim, quando eu tô muito estressada, eu assisto Friends. Se cobrar mais. Porque Friends eu já assisti 12 vezes as 10 temporadas. Então eu coloco ali... Você nem pensa. Minha cabeça desliga. Porque eu não fico raciocinando e prestando atenção e o pensamento sobre o que eu tô vendo ali. Não, eu só vou, minha cabeça parece que dá uma pausa, aí eu durmo. Mas isso que vocês falaram é importante Comédia mesmo. romântica, eu e a Aline, a gente se identificou nisso, né? Porque eu morri de vergonha. Ah, é? Fala... Já sumi não, que pouco inteligente, ela... né? Aí ela... Chesapeake Shores foi a melhor Amiga, pra mim. Não, me indica um filme aí. Eu falei, então, eu tô assistindo agora um negócio, assim, mas é meio bobo. Ela, adoro, me indica. Indiquei ela, amiga, eu amo esse tipo de coisa, pode me indicar todos. Porque é exatamente isso, pra dar uma desligada na cabeça. Dá uma desligada. Pra gente ficar... E surgem umas inspirações aleatórias, assim, sabe? Que aí eu acho que entra o processo criativo pra ter ideia, né? Você vê uma coisa que não tem nada a ver. Na cabeça pra conseguir... E eu acho também que a gente tem que assumir que a gente precisa descansar, sabe? Sim. Saber descansar. Eu vivi isso agora em outubro, antes de inaugurar eu tava estafada. Eu não tava conseguindo, assim, falar. Tava cansada pra falar. E eu não sou essa pessoa, sou pessoa de energia. Aí eu fui pro Beach Park, eu fiquei 4 dias lá na natureza, pé no chão, descalço. Eu dormi na beira da cachoeira depois do almoço. Eu acho que eu nem nunca lembro a última vez que eu fiz isso. Dormir depois do almoço, desligar o celular e descansar. Aquilo ali me restartou. Foi um reset, sei lá, me apertou um botão, desliga a linha, liga a linha de novo. Eu voltei plena, tranquila, com força de novo para trabalhar. E é uma coisa que eu acho que a gente não faz com constância. A gente fica se cobrando sempre. Autoprodutividade, criatividade, não sei o quê. Eu acho que a gente tem que saber desacelerar para poder recomeçar. E o recomeço é ótimo, porque você volta melhor. É verdade. Pra minha mente, pelo menos, eu preciso disso. Inclusive, no meu método lá de criação de menu, eu coloquei uma etapa lá. A viagem para Beach Park. Antes do meu... brainstorming de ideias dar uma desconectada. Mas essa parte nunca acontece. Não dá tempo, né? Não dá tempo. Quando eu vejo, eu tô atrasada. Vai, Mariana, faz. Mas é isso. Muito bom. O que mais que a gente pode dar de dica pra galera aí? Resume as nossas dicas. Você é bom de resumo. Então vamos lá. Primeiro a gente tem a ideia. Organiza a ideia. E vai fazendo antes de ficar perfeito. Exatamente. Isso faz com que as coisas... Se você tem sócio, aprova com ele, pegue liberdade para execução e sai executando. Isso. Vai melhorando fazendo, né? Não precisa não se apega deixar a detalhes, lindo, não. Vai indo e vai... Exatamente. Vai melhorando, fazendo. Aí eu lembrei de uma coisa que eu li um livro do Jeff Bezos, não sei como é que fala o nome dele, que é o... Qual livro? Fundador da Amazon. Chama A Loja de Tudo. A loja que vende tudo. Que tudo a loja vende. de tudo. A loja de tudo? A loja de tudo. E aí ele fala, isso eu achei muito legal. Lá, para alguém apresentar um projeto, esse projeto ele não é colocado numa apresentação com espetáculo, nada disso. Você escreve o projeto em texto. E aí, antes da reunião, todo mundo lê o texto que você escreveu. Fica na mesa de todo mundo lá, o textinho, todo mundo lê. Aí depois que todo mundo leu, começa a se discutir o projeto.
para as pessoas colocarem a ideia, ficarem Entrar no mesmo mundo ponto da ideia, Aham. entrar no mundo da ideia. E o ato de escrever, de te fazer escrever a ideia e não ficar só desenhando ou plotando, te faz já ir fazendo as análises críticas que você precisa ali e aí Sim. faz a equipe ganhar tempo. Você racionaliza melhor as coisas. Né? Organiza, né? Que é o que a gente tá Organiza. falando. Gente, como que o escrever é Poderoso. poderoso. Porque às vezes a gente faz muito isso, né, entre a gente. Tipo, quando a gente tá com alguma ideia confusa na cabeça, com algum sentimento que a gente não consegue explicar, começa a escrever, ele começa a organizar. Aí você fala, ó, era isso. Eu aprendi a organizar a minha vida, né? Os meus sentimentos e tudo que vai desencadeando a minha vida escrevendo. Nossa, eu também, total. E Eu não você tenho outra arrasa forma de me nisso. comunicar, não. Tem que escrever. Eu falo, gente, eu Inclusive, tô eu melhor peço ajuda, eu escrevendo falo, do que caramba, eu falando. estou sentindo isso, me ajuda a organizar em palavras. Aí quando a gente organiza, fala, ai, era isso. Era É isso. muito bom, né? É muito bom. Mas voltando, né? Então, tem a ideia, organiza, escreve, deixa organizado, comunica as pessoas que vão participar delas, Coloca data. coloca quem vai data, executar, prazo, que é responsável a data que você vai revisar. e se tá sendo acompanha. feito, acompanha. E é E isso. seja feliz depois olhando o resultado, que é a melhor parte. E isso motiva de E novo. lembre que nem sempre o resultado que vai te deixar feliz é o que você projetou que ia ser. Exatamente, Cuidado e com tá a tudo bem. expectativa. E tá tudo né? bem. Tá Tem que tudo tomar bem, cuidado com a não expectativa. Porque às vezes exato. a gente acha que a ideia é muito legal, que vai dar resultado rápido, que você vai ficar milionário em um mês. Não E é sabe assim uma outra que funciona. dica? Eu acho que tem que documentar todo esse processo. Porque o mais gostoso é depois você revisar. E aí você aprende nas decisões que você tomou que foram certas e que te trouxeram resultado. E quais as decisões daquela ideia que você às vezes errou e que não trouxeram o resultado que você esperava. Isso é Eu a acho que famosa ter o experiência, documentado. Né? Que aí você vai... É legal. Eu amo, assim, todas as minhas ideias estão sempre anotadas no papelzinho. E vira Depois eu fico metodologia. voltando ali, vira metodologia. Você aprende muito. Legal. É muito bom. Não, foi isso que eu te falei. Eu peguei o caderninho lá dos meus pensamentos, das minhas ideias, eu vi que tem coisa de 2014, 2012. Eu falo, gente, eu quero voltar pra ver como é que tava a minha cabeça nessa época, assim. Porque aí você vai vendo o que mudou. E tem ali coisas escritas de término de relacionamento. Aí você fala, nossa, como é que é hoje e como é que era antes? As ideias, o que eu pensava, o que eu tô pensando. É muito legal. E acho Eu e também as que pra minhas quem é amigas na época do criativo- colégio, a gente tinha um caderninho, e a gente conversava nesse caderno. Entendeu? Aí, tipo assim, tá no meio da aula lá, assistindo alguma coisa. Aí, tal coisa aconteceu. Aí passava o caderno passava umas 4, assim, sabe? E a gente ia conversando no caderno. Nossa, a gente Acho que eu conversar já por fiz bilhete, isso também. né? Não era o bilhete, porque no caderno. no caderno tinha não no professor passava. confiava, né? Não, e ficava. Não era nem isso, é porque ficava documentado. As conversas tá. estavam ali. Eu devo ter isso guardado lá É o na casa da histórico do minha mãe. WhatsApp. É, É o histórico do WhatsApp. tá vendo? Old school. A gente criou o WhatsApp, Loura. A Tá gente vendo? criou o A WhatsApp. ideia já tava aí. Só Só faltava digitalizar ela. E aí a gente passava aquele caderno. E o povo da sala sabia que aquele caderno era. deviam ficar Nossa. curiosos. Tentava na roubar, fofoca. pegava aquilo. E confusão da. Mas eu bem acho que pra quem é criativo, a gente tem a obrigação de ter a mente aberta, sabe? Essa semana mesmo eu fui fazer uma reunião e aí eu já tinha uma ideia pra propor, a pessoa também já tinha a ideia dela pra propor. E daquilo ali, eu ouvindo ela, me deu outra ideia. Então a gente pode ficar resistente. Tipo, eu já tenho ideia, vai ser do meu jeito. Não, escuta Ninguém é do dono da outro. verdade. Mas acho que eu, pelo menos, como eu sou muito acelerada, eu tenho um pouco essa dificuldade do ouvir, sabe? Então eu tenho que ir sempre treinadinha. Você já tem sua ideia, mas pode ser que a ideia da outra pessoa faça mais sentido. E aí vai ser melhor, então você vai escutar. E aí é legal que eu me forço a escutar. E depois que eu escuto, ainda tem uma outra ideia que pode ser melhor ainda. Esse ano até que surgiu a ideia que eu te falei de setembro, do seu aniversário. Foi nessa reunião. Do nada eu falei, caraca, eu vou fazer e é isso. sempre, eu já criei. Aí eu já mandei quero a saber. Marina, Eu já ela criei esse reganhou o sorriso mecanismo, daqui né? até aqui. Já criei esse mecanismo, porque quando ela fala, amiga, tive uma ideia, minha primeira reação é, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí eu contei pra ela ontem, ela Lá viu o vem. sorriso daqui, tá aqui. Eu falei, check, ideia aprovada. Já coloquei no KR de setembro. Legal. Vai ser legal. Festinha. A gente gosta. A gente gostei. vai variar. Lá. É isso. Não. Não, maior. It's bigger than that. Bigger than that? Yeah. Nice. Não vou te fazer dar spoiler aqui, não. Galera, conta pra gente se vocês estão gostando, como é que tá, se vocês estão aprendendo com a nossa mente acelerada. Como é que estão as coisas. O nosso próximo papo vai ser mega interessante, que vai ser sobre pessoas. O time cresce. E aí, como fazer a cultura dos sócios Ai, essa é uma perpetuar? delícia. Então é pessoas e cultura, acho que vai ser muito legal o nosso papo. E, desde já, agradeço a todos que estão assistindo.
Curte, compartilha. Se inscreve no canal, que a gente precisa de inscrito. Bebam kombucha para equilibrar. Vão na Arpel. Vistam Arpel. Vistam Arpel. Jantem no Milos no Lalala. Jantem no Milos, depois vão badalar no Lalala. E sejam felizes. Valeu, galera. Beijo, Obrigada. gente, foi ótimo.